Bom dia, pessoal. Hoje, dia 21 de maio de 2024, vamos dar sequência ao nosso curso de Direito Tributário e Financeiro 2, fazer uma brevíssima revisão da aula passada, que a gente apresentou o CTN para vocês, fez a distinção entre o livro primeiro do CTN e o livro segundo. Livro primeiro tratando do Sistema Tributário Nacional, livro segundo das normas gerais em matéria tributária. Percorremos rapidamente os artigos do livro primeiro. Comentei que muita coisa que está aqui tem tratamento diferente na Constituição, então todo esse livro primeiro deve ser interpretado conforme a Constituição. E a gente começou o livro segundo. O primeiro artigo que a gente abordou foi o artigo 96, que diz o que é legislação tributária, que é um conceito bastante amplo, que inclui leis, decretos, tratados, leis complementares, atos normativos, normas complementares em matéria tributária. Então, a expressão legislação tributária é bem ampla. E aí eu aproveito e vou dar um exemplo que eu não dei na última aula, dois exemplos que são interessantes para a gente ver a diferença que o CTN dá de legislação tributária para lei tributária. Tem alguns artigos, por exemplo, vou pegar aqui, artigo 160. Artigo 160. Eu faria até uma remissão do 96 ao 160 da Constituição, do CTN. Estou só falando do CTN agora, tá, pessoal? Artigo 160 do CTN. Ele diz assim, do 96, que trata de legislação tributária, aí puxa uma setinha para o 159 e 160 do CTN, os dois tratam de legislação. E aí no 159 e no 160, grifa a expressão legislação tributária, que tem nos dois. Então diz assim, quando a legislação tributária não dispuser a respeito, o pagamento é efetuado na repartição competente do domicílio do sujeito passivo. Ou seja, qual é a regra geral? É que o pagamento é feito na repartição do domicílio do sujeito passivo. Mas a legislação tributária pode dispor em sentido contrário. E o que é legislação tributária? Pode ser um decreto, pode ser uma instrução normativa, pode ser um ato infralegal, não tem problema. O local do pagamento do tributo ser definido por legislação tributária. Entendeu? Então, por exemplo, no artigo 160 diz assim: quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre 30 dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Então, qual é a regra geral para o momento do pagamento, da data de pagamento do tributo? 30 dias depois que o sujeito passivo é notificado, que ele tem que pagar. Tá? Essa é a regra geral. Mas a legislação tributária, ou seja, atos como decreto, portarias, resoluções, atos infralegais, podem estipular um prazo de 40 dias, ou pode estipular 20 dias. Então, são matérias que são reservadas à legislação tributária, e não à lei tributária. Entendeu? No sentido mais amplo. Então, se tiver, por exemplo, uma portaria do Ministério da Fazenda determinando que o pagamento se dê 20 dias depois da notificação, não tem nenhuma ilegalidade. Por quê? Porque isso é reserva de legislação tributária, e legislação tributária é aquela expressão bastante ampla, que inclui inclusive atos infralegais. Entenderam isso? Então, vamos voltar aqui na revisão. Então, 97 do CTN traz o princípio da reserva legal. Então,
tem muito a ver com o princípio da legalidade tributária, o 97, só que ele é infraconstitucional e vai trazer mais alguns temas que necessitam de lei em sentido formal. Aí não é mera legislação, é lei mesmo. 97 traz coisas que só podem ser tratadas por lei, ou seja, aquele ato do Poder Legislativo, de votação na Casa Legislativa, perfeito? Que tem sanção do chefe do Executivo. 97 é matéria de lei. 96 traz o que é legislação tributária. O 98 é aquele que diz que o Tratado Internacional Tributário prevalece sobre a lei, só que a gente conhece a interpretação do STJ, que divide os tratados tributários em tratado-lei e tratado-contrato. Então, só os tratados-contrato prevalecem sobre a lei interna. O tratado-lei tratado-lei é aquilo que for posterior, né? Se uma lei interna dispuser de forma diferente do tratado-lei, ela revoga o tratado-lei. Agora, o tratado-contrato, por ser mais específico, sempre prevalece, tá? 99 é aquele que diz que o decreto ele não pode ultrapassar aquilo que a lei determina, né? A lei ela dá o fundamento de validade ao decreto, então o decreto não pode dispor de forma diversa do que a lei que ele está regulamentando. E o artigo 100 trata das chamadas normas complementares em matéria tributária, né? E a gente viu na aula passada que são 4. Os atos normativos, em que expedidos pelas autoridades administrativas, né? Então, que atos normativos são esses? Se a autoridade administrativa é o chefe do executivo, é um decreto. Se a autoridade administrativa é um ministro ou um secretário estadual ou municipal, normalmente vai ser uma resolução. Se a autoridade administrativa é alguém abaixo do ministro, vai ser uma portaria, entendeu? Então, essas são normas complementares. As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa. Então, não é qualquer decisão do Conselho de Contribuintes ou do CARF, mas aquelas em que a lei determina eficácia normativa. 3, o costume administrativo, né, que são as práticas reiteradamente observadas pela autoridade administrativa. E 4, os convênios que entre si celebrem união, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E a gente deu aquele exemplo na aula passada do senhor que vai à repartição e que chega lá todo dia 3h30 da tarde, e já há mais de 30 anos a repartição fecha às 4 horas, embora não haja nenhum tipo de lei estabelecendo isso, mas é um costume administrativo. E um dia ele chega lá 3h30, está fechada, e no dia seguinte querem cobrar a multa dele. Eu falei para vocês que não pode, né? Porque ele estava obedecendo a um costume administrativo, uma prática reiteradamente adotada pela autoridade administrativa. E aí tem um parágrafo único que diz: a observância das normas referidas nesse artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. Ou seja, se o sujeito observou tudo aquilo, ele não vai poder ser condenado a pagar uma multa, ou juros de mora, ou correção monetária. Tá legal? Com isso eu fecho a revisão da aula passada. E vamos falar da matéria da aula de hoje, que é vigência, aplicação e interpretação da legislação tributária. Vai lá. Vou deixar pra fazer em casa, porque assim, né? O pessoal tem teu telefone aí? Sério? É? Não vai juntar, né? Eu sei, mas se você você sabe o telefone deles? De alguém? Pelo menos anoto de alguém. Eu anoto o meu. Você tá no grupo do turma? Não, mas tem. Até tira, porque... Mas olha, faz o seguinte. Deixa eu te dar o meu telefone. Se tiver qualquer aperto, você me liga, que a gente tenta ajudar. Tá. Se tiver nada, qualquer coisa me liga que a gente tenta dar um jeito de te encontrar lá, tá? Bom, obrigada.
Bom, pessoal, então com isso a gente termina a revisão da aula passada. Vamos lá para a vigência agora da legislação tributária. Hoje a gente vai falar da vigência, aplicação, interpretação, que são assuntos que não tem o menor mistério, tá, pessoal? A parte de interpretação é um pouco mais, até mais interessante aí para a gente tratar. Vamos lá, vigência. Vigência da aplicação da legislação tributária. Então só vale a pena a gente dar uma lembrada, né, que lembra daquela estrutura de existência, né? Existência, validade e eficácia, né? Então, tem gente que faz uma distinção, inclusive, entre vigor e vigência. Vocês se lembram disso? Né? Então, a gente tem isso. Então, o que a gente vai tratar agora? De vigência. E a vigência da legislação tributária em regra, ela obedece às disposições legais aplicáveis, e essas disposições legais aplicáveis normalmente estão na LINDB, na Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro. Então, o artigo 101 diz assim: a vigência no espaço e no tempo da legislação tributária rege-se pelas disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em geral, ressalvado o previsto neste capítulo. Então, a regra geral é que a legislação tributária obedece às regras das normas gerais, que são aquelas regras que estão na Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro, da LINDB, certo? Então, por exemplo, se acontecer, que ultimamente não tem acontecido, né? Porque a Lei 95 de 98 expressamente determina que qualquer lei diga expressamente quando ela vai entrar em vigor, tá? Mas vamos supor que saia uma lei aí que não diga quando é que ela vai entrar em vigor. Pela LINDB, quando é que ela entra em vigor? São 45 dias após, né, a sua publicação, que é a vacatio legis. Então, a rigor, o direito tributário também obedeceria a isso. Esse é um problema que a gente não tem atualmente, porque a gente hoje tem a Lei Complementar 95 de 98, que expressamente prescreve que todas as normas, todas as leis devem dizer expressamente quando ela entra em vigor, tá? Então hoje a gente não tem mais essa situação. Artigo 102. Então aqui no 101 eu faria uma remissão à LINDB, só para vocês saberem que a LINDB né? 102. O 102 vai tratar da vigência territorial, né? Da vigência territorial da legislação tributária. Isso é super importante no direito tributário, pessoal, porque a gente tem todos os entes federativos fazendo normas tributárias. Então, até onde vai a vigência da legislação tributária do município de Niterói? Até onde vai a vigência da legislação tributária do Estado do Rio de Janeiro? Então a gente tem que entender ali também o local de vigência. E a regra é a regra geral, diz: a legislação tributária dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, vigora no país, fora dos respectivos territórios, nos limites em que lhe reconheçam extraterritorialidade os convênios de que participem, ou do que disponham esta ou outras leis de normas gerais expedidas pela União. O que esse artigo 102 quer dizer? Quer dizer que a regra geral é que a vigência territorial vai ser no limite do território daquele ente que estabeleceu aquela norma tributária. Só que, eventualmente, se houver um convênio, se houver uma legislação que permita a extrafiscalidade, a extraterritorialidade, a extraterritorialidade, não tem nenhum problema. Então, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro ele tem um ICMS, não é isso? A legislação do ICMS vigora, a princípio, no Estado do Rio de Janeiro, no ICMS do Rio de Janeiro, tá? Mas não há nenhum problema que
o Rio de Janeiro estabeleça um convênio com São Paulo, com Espírito Santo e com Minas Gerais, que fazem fronteira, né? Para que o fiscal do Estado do Rio de Janeiro, eventualmente, ele possa fazer fiscalizações no território desses outros entes, para que verifique se há algum tipo de tentativa de evasão tributária, entendeu? Não tem nenhum tipo de problema em relação a isso. Da mesma forma, a legislação nacional, ela, da União, por exemplo, em relação ao imposto de renda, a gente estuda isso em tributos em espécie. A própria lei do imposto de renda diz que ela tem uma vigência universal, pessoal. Ou seja, em todo o universo. Em todo o universo. Se o sujeito oferir renda em Marte, se for brasileiro, a rigor incide o imposto de renda, tá? Se minha irmã, por exemplo, sempre dou esse exemplo, né? Ela está na Alemanha. Então, ela estando na Alemanha, o que ela recebe lá, a rigor é tributado tanto no imposto de renda no Brasil, quanto no imposto de renda da Alemanha. E o que vai evitar isso são eventuais tratados, contrato, que a gente falou na última aula, para evitar a bitributação, certo? Mas a rigor não teria problema. Você poderia dar eficácia extraterritorial à legislação brasileira do imposto de renda, porque a lei prevê. Então aqui a gente tem regra geral, vai ser dentro do território daquele ente tributante. Exceções, quando houver alguma lei específica, e no caso do imposto de renda tem, ou quando houver um convênio que estabeleça essa extrafiscalidade. Essa extraterritorialidade, desculpe, extraterritorialidade. Fala, Aline. Doutora Brenda, estava com saudade de você. Eu sei que você me abandonou por causa da OAB, mas tudo bem, estava com saudade. Hã? Tinha, sempre tem, pessoal. O pessoal falta a aula, pede a aula que cai, a coisa da OAB. Eu não falei que era módico? Falei. Eu nunca tinha ouvido na vida, estava lá na prova. Ah, meu Deus, aí, tá vendo? Vocês faltam para estudar. Todo semestre acontece, pessoal. Todo semestre eu escuto a mesma história. Mas vamos lá. Entenderam essa história da extraterritorialidade? Regra geral, vigência dentro do território daquele ente que estabeleceu a lei, né? Tributária. Exceções, quando houver algum convênio ou quando houver uma lei que estabeleça essa extraterritorialidade. Sabe que eu fiz uma pós, pessoal, na FGV. E aí, o meu trabalho de conclusão de curso foi justamente tentar demonstrar a possibilidade de estados federados, não a União, celebrar algum tipo de acordo internacional em matéria tributária, justamente por conta da necessidade, às vezes, de uma fiscalização em território estrangeiro. Então, por exemplo, a gente tem no Rio Grande do Sul uma proximidade muito grande com o Uruguai. Então, eu sustentei no trabalho a possibilidade de um acordo entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Estado do Uruguai, né, o Estado soberano do Uruguai, ou alguma província. Eu não sei como é que é a divisão de poder lá, né, se é um federalismo, se é um Estado unitário. Não tem muito sentido ser federalismo no Uruguai, tá? Porque o Uruguai é do tamanho de Belo Horizonte, mais ou menos. Assim, o tamanho de populacional, não territorial. Então a gente tem, quer dizer, Montevidéu, né? Montevidéu tem 1,5 milhão e o Uruguai inteiro tem 3 milhões de habitantes. Então, metade do Rio de Janeiro, né? Da cidade do Rio de Janeiro. Menos da metade. Então a gente não... Quer dizer, por que não pode haver um acordo para fiscalização, né? Para que o Brasil possa ter, né, fiscais estaduais do Rio Grande do Sul na fronteira, ali um pouco antes da fronteira, para evitar algum tipo de sonegação, de evasão de tributos? Pareceu que a Constituição não veda. Muito embora o presidente sempre seja o chefe de Estado, né? Mas um acordo ali, não encontrei vedação constitucional para que houvesse, né?
Bom, 103, pessoal. Aqui diz assim, o 103 é muito interessante, porque o 103, ele vai dizer quando entra em vigor aquelas normas complementares em matéria tributária que a gente estudou na aula passada. Quais são as 4 normas? Atos normativos, expedidos pelas autoridades administrativas, as decisões monocráticas ou colegiadas de órgãos administrativos de julgamento de processo tributário, o costume administrativo e os convênios celebrados entre os entes públicos. Lembra? Falei até na revisão hoje. Então vamos lá. Salvo disposição em contrário, entra em vigor 1. Os atos administrativos, já que se refere ao inciso 1 do artigo 100, na data de sua publicação. Então, decreto, a portaria, a resolução, a instrução normativa, em regra, entra em vigor na data de sua publicação. Ingressam no mundo jurídico, 2. As decisões a que se refere o inciso 2 do artigo 100, aquelas do Conselho de Contribuintes, dos órgãos monocráticos de julgamento de processos administrativos, quanto a seus efeitos normativos, 30 dias após a data de sua publicação. Ou seja, sai uma decisão do Conselho de Contribuintes que tem eficácia normativa determinada por lei. Ela entra em vigor 30 dias após. 3. Os convênios a que se refere o inciso 4 do artigo 100, na data neles prevista. Então, o próprio convênio estipula qual vai ser a data em que ele vai entrar em vigor. Esses convênios do CONFAS, não sei se foi a Kendra que falou foi você, né, Júlia? O convênio do CONFAS, Então, entra na data em que ele estipular. Qual das 4 normas complementares em matéria tributária está faltando aqui? Esse artigo 103. As práticas reiteradas, o costume administrativo. Por que não está aqui, pessoal? Porque é difícil você dizer quando entra em vigor um costume, Ele entra em vigor naquele momento em que ele é percebido pela sociedade como uma norma jurídica. O direito consuetudinário, ele tem essa característica, Ele tem que ter uma aceitação geral como norma. Então, essa é a dificuldade do costume, Então, por isso que ele vai passar a valer no momento em que ele for entendido pela comunidade, pela sociedade, como norma cogente. Tudo bem? Não tem uma data que você vai estipular. E o 104, gente, ele vai trazer para a gente o princípio da anterioridade tributária, mas de uma forma muito restrita, certo? A gente já viu que o princípio da anterioridade tributária, que está lá no artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição, se aplica a todos os tributos, não é isso? Tem as exceções, mas a regra geral é que ele se aplica a todos. Quais são as exceções? Vamos falar de algumas delas, O imposto de importação, a exceção à anterioridade, lembra? O imposto de exportação, o IPI, o IOF, aquele empréstimo compulsório em caso de guerra e calamidade, e não o empréstimo compulsório em caso de investimento, lembra? Até botei na prova isso para vocês, Então, o imposto extraordinário de guerra, a CID combustível, a exceção à anterioridade geral, lembra? O ICMS combustível, as contribuições sociais para o custeio da Seguridade Social. Essas são as exceções ao princípio da anterioridade. Mas todos os outros tributos se submetem. Beleza? Mas aqui, o 111, ele coloca assim, bem mais restrito, 111 não, o 104. Diz assim, entra em vigor no primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que ocorra a sua publicação, os dispositivos de lei referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda. Então aqui só está falando de impostos, e mesmo assim impostos sobre o patrimônio e renda, que na prática é o imposto de renda. E impostos sobre patrimônio são 3, o IPTU, o IPVA e o ITR, certo? Então percebam que ele está restringindo muito o princípio da anterioridade aqui,
quando na verdade o princípio da anterioridade com a Constituição de 88 é muito mais amplo, né? Então, aqui entra em vigor no primeiro dia do exercício seguinte, as normas que instituem ou majoram tais impostos. Beleza, princípio da anterioridade, mas está meio restrito aqui no CTN. Que definem novas hipóteses de incidência. Por exemplo, teve uma mudança normativa relativamente recente que colocou o serviço de streaming como tributável pelo ISS, Imposto sobre Serviço. Criou uma nova hipótese de incidência. Então, bom, aí essa só vale a partir do dia 1º de janeiro, né? Tudo bem, é isso mesmo, né? Está criando como se fosse instituindo um novo tributo. Faz sentido. Princípio da anterioridade. E aqui, que extinguem ou reduzem isenções, e aí isso aqui eu vou falar com vocês mais para frente. Não vou tocar nesse assunto agora não, das isenções, tá? Vou segurar para quando falar de isenção, depois eu volto. Entenderam isso? Então, 104, ele é muito mais restrito. E o 104 também, gente, ele tem um problema que gera até uma certa controvérsia doutrinária, que é a seguinte. Aqui ele fala assim, entram em vigor no dia 1º de janeiro do ano seguinte, né, as normas que instituem ou majoram os impostos, né, entram em vigor. A maior parte da doutrina, pelo menos que eu conheço, diz que a questão da anterioridade não está no plano da existência da norma, da vigência, está no plano da eficácia da norma. Tem gente que faz uma diferença entre vigor e vigência, não é isso? Vocês sabem essa diferença? Alguém consegue me explicar a diferença entre vigor e vigência? Aí? Kendra? Não sabe não? Alguém consegue me explicar a diferença entre vigor e vigência? Vigência seria quando o documento foi publicado, e vigor seria quando o documento que é de fato. Então, isso é mais eficácia, né? Então, gente, tem gente que sustenta a diferença, eu não vejo, por isso que eu estou perguntando não é pergunta para testar você, não. É porque eu não consigo entender, né? Talvez tenha, mas eu não aprendi, pelo menos, tá? Direito. Então, o plano da vigência, o vigor, a vigência, né? Ele está no plano da existência da norma. Então, é quando aquela norma, ela passa a existir no mundo jurídico. Então, por exemplo, se tem uma norma que não é recepcionada pela Constituição, o que acontece? Ela sai do mundo jurídico. Então, quando a norma é não recepcionada por uma Constituição norma, ela deixa de ter vigência. Ela deixa de existir para o mundo jurídico, né? A vigência está relacionada à existência para o mundo jurídico. Um segundo plano, depois da vigência, é o plano da validade. E aí são normas que... O que é a validade? Uma norma válida é aquela que está de acordo com o seu fundamento de validade, né? Aquela que está de acordo com a norma que é hierarquicamente superior a ela. Então, por exemplo, uma norma após a Constituição de 88, que é contrária à Constituição, ela pode até existir, ou seja, ter vigência, mas ela não terá validade. Numa ação direta de inconstitucionalidade, o que é atingido é o plano da validade da norma, né? Porque o Supremo diz, olha, essa norma não está de acordo com o seu fundamento de validade, a norma que é hierarquicamente superior. Então, o plano da validade, ele está acima da vigência. Pode existir uma norma e não ser válida, não é isso? E tem um terceiro plano, que é o plano da eficácia, que é isso que a Bia falou, que é quando efetivamente aquela norma produz os seus efeitos. Então, em geral, a doutrina de direito tributário diz o seguinte, que uma norma que está esperando a produção de efeitos porque ela está esperando o dia de 1º de janeiro do ano seguinte, é uma norma que já possui vigência, porque ela já existe, ela já é válida, porque está de acordo com a Constituição, ela só não tem eficácia ainda. A eficácia se dará a partir do dia 1º de janeiro, ou a partir de 90 dias após, né? Então, a regra da anterioridade,
ela seria uma regra relacionada à eficácia da norma e não à vigência. Por isso que haveria uma certa imprecisão aqui do 104, quando fala assim, entram em vigor no primeiro dia. O mais correto seria passará a produzir efeitos no primeiro dia, entendeu? Então, mas tem professores que dizem que não, que dizem que, olha, o CTN optou por dar vigência só no primeiro dia, então ela só vai passar a existir no primeiro dia de janeiro do ano seguinte, entendeu? Então existe essa controvérsia. Me parece melhor a tese que diz que é uma questão de eficácia, embora haja essa imprecisão do CTN, tudo bem? Mas vocês têm que saber que existem as duas correntes, certo? Agora, olha que interessante, pessoal. É possível uma norma que já esteja em vigor e não tenha eficácia. É o caso dessas normas que estão esperando 1º de janeiro, tá? Ela está em vigor, mas ainda não tem eficácia. Agora, tem normas que têm eficácia e não estão mais em vigor. Isso é interessante. Por exemplo, a minha avó faleceu acho que foi em outubro de 2017, tá? Quando ela faleceu, pessoal, ocorreu o chamado direito de Sisine, não é isso? Que a gente aprende em civil, né? Então, aquela massa patrimonial dela foi transferida no momento da morte para os herdeiros, não é isso? A gente aprende em direito civil, o droit de Sisine, né? Direito de Sisine. Então, passou para os herdeiros. Nesse momento, pessoal, aconteceu o fato gerador do ITD, certo? Aconteceu o fato gerador do ITD. Só que o inventário demorou para ser feito. E em dezembro daquele ano, houve a revogação da lei que vigia no momento da morte da minha avó. O fato gerador aconteceu lá atrás, no momento da morte dela. Só que veio uma lei que revogou e criou uma outra sistemática aí para a cobrança do ITD. E aí já para fevereiro, março do ano seguinte, terminou o inventário. Nesse inventário da minha avó, quando terminou o inventário, aquela lei que vigia a época do falecimento dela não vigorava mais, porque já tinha sido revogada. Mas ela produzia efeitos ainda, porque a alíquota que foi utilizada foi a alíquota do momento do falecimento, no momento da ocorrência do fato gerador. Então é uma hipótese de uma lei que não tem mais vigor, mas ainda produz efeitos, certo? Entenderam isso? Eu perguntei isso em prova oral já, tá? Na PGM de Niterói. Dê um exemplo de uma norma que tem vigor, mas não produz efeitos, e outra que produz efeitos, apesar de não ter mais vigor, tá? E aí, para ver se o candidato conhecia esses conceitos aí. Tudo bem? Bom, oi. A que está em vigor e não produz efeitos é que está aguardando o princípio da anterioridade. Ela já está em vigor, já existe no mundo jurídico, ela é válida. Alteração no imposto de renda. O imposto de renda ele se submete à anterioridade, né? Ele se submete à anterioridade. Então, tudo bem, poderia ser. Mas qualquer outra norma, qualquer norma que está esperando o 1º de janeiro do ano seguinte, ou está esperando os 90 dias da noventena, ela já teria vigor, só não estaria produzindo efeitos ainda. Tudo bem? Entendido isso, gente? Vamos lá. Aplicação da legislação tributária. Artigo 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116 do CTN. Tá. Aqui, gente, é o seguinte. Esse artigo é um dos artigos mais criticados
pelo Luciano Amaro, por causa da redação dele. Deixa eu fazer um parênteses aqui rapidinho. Eu acho o CTN uma norma muito boa, tá? Acho o CTN um código muito legal, muito bem escrito. Foi feito por juristas maravilhosos, né? Lá na década de 60, você vê, foi da década de 60, pessoal. Daqui a 2 anos, ele é de 66. Ele vai estar fazendo 60 anos, né? É uma norma que tem 60 anos de idade, quase 58 anos de idade, e praticamente íntegra, assim, não teve muita mudança, não. O CTN realmente é uma legislação muito boa, só que tem alguns artigos que tem alguns problemas. Eu vou apontar isso para vocês. E esses problemas são problemas que foram muito decorrentes de uma doutrina incipiente, pessoal. Em 60 anos, a doutrina do direito tributário evoluiu bastante, né? Não foi só a ciência médica, a informática, a doutrina evoluiu. Então, olha só que dispositivo com problemas, né? Então, a legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros. Pensa bem, né? Se é um fato gerador que vai acontecer no futuro, como é que você vai aplicar imediatamente? Entendeu? Não vai acontecer, vai aplicar quando acontecer lá no futuro. Então esse é o primeiro problema, tá? Segundo, a legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros, é um primeiro problema, e aos pendentes. O que é um fato gerador pendente, pessoal? É um fato gerador que ainda não aconteceu, então não foi gerador ainda, não foi fato gerador. O que ela quis abranger aqui? Qual foi a intenção do CTN? Ele estava pensando em imposto de renda, provavelmente. O imposto de renda, ele tem um fato gerador que começa dia 1º de janeiro e termina dia 31 de dezembro, não é isso? É um fato gerador complexivo, são vários fatinhos geradores, né? Você considera 31 de dezembro tudo o que aconteceu. Então, qual era a intenção dele? A intenção era justamente, vem uma lei tributária mudando o imposto de renda, majorando em outubro. Então, a ideia era pegar os fatos geradores, o fato gerador pendente. Ou seja, esse começou no dia 1º de janeiro, então vamos aproveitar, né? Esse, né? Está pendente ainda, então dá para aproveitar esse fato gerador que começou lá 1º de janeiro. Só que a gente já viu, pessoal, quando estudamos aquela súmula 584 do Supremo, o princípio da retroatividade tributária, que essa ideia é uma ideia que viola muito o princípio da retroatividade, né? E essa súmula foi até cancelada. Lembra que a gente estudou quando vimos o princípio da retroatividade? Então é o seguinte, essa história de fato gerador pendente é um problema também. Tem que ser quando acontece o fato gerador de fato, né? Então é um artigo que ele tem um monte de problema, esse artigo 105 de redação. Era melhor que não tivesse existido. Tudo bem, não ajuda em nada, só atrapalha. E aí, pessoal, o 106 é um velho conhecido nosso, que é aquele artigo que a gente estudou quando estudamos o princípio da retroatividade tributária, que diz algumas hipóteses de normas tributárias que têm eficácia retroativa. Então, aquela história das leis expressamente interpretativas, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. Então, lembra quem estudou isso quando estudamos o princípio da retroatividade? Isso aqui é uma exceção ao princípio da retroatividade, pessoal? Não, né? Porque o princípio da retroatividade só está preocupado com aquelas leis que instituem ou majoram tributos. Todas as outras normas tributárias que não instituem ou majoram tributos não são abrangidas pelo princípio constitucional da retroatividade, que está preocupado só com aquelas normas que instituem e majoram tributos. Então aqui ele está dizendo, por exemplo, a norma meramente interpretativa, que é aquela lei
que produz uma interpretação autêntica, né, que vai dizer qual era o sentido da norma anterior, tudo bem, pode ser retroativa, não tem problema. A gente viu até que o Supremo já disse que pode, sem nenhum problema. E depois, no inciso 2, ele vai trazer aquelas hipóteses de lex mitior, né, para o infrator. São situações que a gente vê muito no direito penal, né? Se vem uma norma tributária que beneficia o infrator ou deixa de considerar aquilo como infração, ela pode retroagir desde que não haja uma coisa julgada ali já consolidando aquela situação. Esse artigo a gente já estudou, por isso que eu não vou me debruçar muito nele. Vocês se lembram dele, né, pessoal? Lá do artigo 106, quando estudamos o princípio da retroatividade. Bom, e aí, gente, a gente vai começar o tema da interpretação e integração da legislação tributária, que é o capítulo 4 desse título primeiro do livro 2º, interpretação e integração. Essa parte eu já acho bem mais interessante e tem algumas coisas práticas bacanas. Primeiro, gente, qual a diferença entre interpretação e integração? Na interpretação, eu tenho uma norma em que eu tenho que extrair o sentido, o alcance e o conteúdo dessa norma. Tem até um método mnemônico que eu aprendi com um professor e juiz chamado William Douglas. Ele é famoso, tem livros aí preparatórios para concurso, William Douglas, que é o SAC, S-A-C, SAC, sentido, alcance e conteúdo. Na interpretação se busca o sentido, o alcance e o conteúdo da norma, SAC. Tá? E na integração, eu tenho que resolver um problema sem ter uma norma que me ajude. Eu tenho uma lacuna normativa. Então, enquanto na interpretação eu tenho uma norma, eu tenho que extrair o sentido, o alcance e o conteúdo dessa norma. Na integração, eu não tenho a norma. Eu tenho uma lacuna normativa. Então, eu tenho que buscar por métodos integrativos, por exemplo, analogia, equidade, princípios gerais do direito. Eu tenho que buscar resolver o problema jurídico sem ter uma lei que me ajude. Certo? Eu tenho uma lacuna normativa, certo? Então, interpretação, eu tenho lei, eu tenho que extrair o sentido, alcance e conteúdo. Na integração, eu não tenho a norma. Estou falando lei em sentido amplíssimo, tá? Eu não tenho norma, e aí eu tenho que buscar uma técnica integrativa. O juiz tem que decidir o caso, né? Independente se tem norma ou não sobre o assunto. E aí ele vai usar técnicas integrativas, analogia, equidade, a gente vai ver quais são, tá? Essas lacunas, pessoal, no direito, existem dois tipos de lacuna no direito: a lacuna técnica e a lacuna eloquente. Tá? Vocês aprenderam isso com Guilherme Penha? Não. Guilherme Penha ensina muito isso que o pai dele já ensinava, Humberto Penha. Tá? Existem dois tipos de... Vocês tiveram aula com o Guilherme aqui? Não? Você teve? Alguns tiveram, outros não. Condicional a gente está muito bem na faculdade, né, pessoal? Só tem professor fera, né? Gustavo Sampaio, Cássio, o Guilherme Penha. Então, condicional tá... Não é à toa que a UF está arrasando em tudo que é concurso público, que o condicional é a base, né, pessoal? Então, vocês estão muito bem aí de professor de condicional. Então, o que acontece? O Guilherme e o Humberto, né, o pai dele, sempre ensinaram, existem dois tipos de lacuna, a lacuna técnica e a lacuna eloquente. O que é a lacuna técnica? Lacuna técnica é quando o legislador deu mole. Ele tinha que tratar de algum assunto e simplesmente se omitiu, esqueceu, não percebeu, ou então não tinha condições de perceber. Por exemplo, acabei de falar do serviço de streaming. É uma coisa nova, né? Como é que o legislador, lá em 2003, quando saiu a lei do ISS, naquela época não tinha muito serviço de streaming, se é que tinha algum, em 2003.
há 23 anos atrás, eu acho que não existia serviço de streaming, né? Então, 2003, acho que não existia. Então, o legislador nem cogitou em serviço de streaming, certo? É uma lacuna técnica. E a lacuna eloquente é quando o legislador, de propósito, ele faz silêncio. Esse silêncio, ele quer dizer alguma coisa, certo? O silêncio, ele quer dizer alguma coisa. Ou quer dizer que ele deseja que o cidadão tenha um espaço de liberdade para agir como ele quiser, entendeu? Então, o silêncio é eloquente, ele fala, eloquente nesse sentido, tá? Aí é só aquele silêncio eloquente, né? Já fala tudo, né? Então, pessoal, bom, a parte do silêncio, então, né, da lacuna técnica e eloquente, lá do silêncio da lei, a gente vai tratar mais para o final da aula. A gente vai falar um pouco de interpretação aqui agora, tudo bem? Então, primeiro eu vou falar de uma parte mais geral e depois eu vou falar de uma parte mais específica do CTN. Então, só para botar uma coisa no quadro que eu acho que é importante, é o seguinte. Não sei se vocês já viram isso, alguém já mostrou isso para vocês. Quando a gente vai isso vale para qualquer ramo do direito, né? Eu acho legal essas ter ligações do tributário com teoria geral do direito. Porque é o seguinte, pessoal, quando você tem uma norma jurídica, ela normalmente ela tem um espaço. Eu vou fazer um desenho aqui, depois eu vou explicar o que significa. Uma norma jurídica, ela em geral, ela tem uma zona interpretativa, a gente chama de núcleo da norma, que é uma zona de certeza positiva, que a gente entende que ali, aquela situação, ela com certeza, aquela situação fática se enquadra naquela norma. Tá? Vou dar um exemplo. A Constituição diz assim: compete ao município instituir imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, tá? O IPTU. Aí vem o município e diz assim: está instituído o IPTU, lei municipal, cumpriu o princípio da legalidade, que assim ele será cobrado do proprietário de imóveis urbanos. E aí, a Kendra é a proprietária de um imóvel urbano. Beleza? Você é a proprietária. Está lá no RGI, ela está no nome dela, ela comprou, fez escritura, registrou a escritura e é a proprietária. Percebam que se a norma diz assim: incide o IPTU sobre a propriedade de imóvel urbano. Ela é proprietária. Tem alguma dúvida, pessoal? Que ela vai incidir? Não tem nenhuma dúvida. Essa situação está numa zona de certeza positiva. Está no núcleo da norma. Não tem nenhuma interpretação que escape a essa possibilidade de ela pagar o IPTU. Então, aí, essa área aqui, né, que é o núcleo da norma, é a área que a gente chama de zona de certeza positiva. Beleza? Não tem como interpretar fora disso. Tudo bem? Só que essa mesma lei diz assim: incidirá o IPTU sobre a propriedade e o domínio útil de imóveis urbanos. Domínio útil, pessoal, está relacionado àquele direito real chamado enfiteuse. Lembra de enfiteuse? Não existe mais no Código Civil, mas acho que existiam. Então, por exemplo, o Ravi, ele mora na Miguel de Frias, aqui em Niterói, Rua Miguel de Frias, ali em Caraí. Que um lado da Miguel de Frias, ele é uma enfiteuse da Irmandade São Vicente de Paulo. Tem um colégio São Vicente ali, o outro lado não. Então, todo mundo que mora no lado direito da Miguel de Frias, ele não tem a propriedade propriamente dita. Tem uma enfiteuse, ali existe uma enfiteuse. É um foreiro, né? Tem que pagar o foro e quando vende um imóvel,
Eu sei porque quando era solteiro eu morava lá. Quando meus pais venderam aquele imóvel, tiveram que pagar o laudêmio. Laudêmio 2,5%, né, para a Irmandade. Então, agora eu lembro que nesse apartamento, os meus pais faziam o que queriam. Eles tinham todos esses atributos de proprietário, beleza? Eles usavam, dispunham, gozavam, usufruíam, podiam dispor do imóvel, todos os atributos de proprietário. Então a enfiteusa é chamada de propriedade virtual. Por quê? Porque o sujeito pode fazer tudo. A única coisa que ele tem que fazer é pagar o laudêmio do proprietário lá na enfiteusa. Beleza? E o foro, que não é reajustado nunca, como foi instituído há mais de um século essa enfiteusa, ninguém cobra porque é menos de 1 centavo o foro lá aqui. Entendeu? Então, esse sujeito, ele não é o proprietário tecnicamente, mas ele tem a propriedade virtual que utiliza todos os atributos de proprietário. Mas ele se encaixa no lucro da norma, pessoal. A norma diz assim, a Constituição, por exemplo, né? A Constituição diz, compete ao município instituir imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Não falou assim, compete ao município instituir imposto sobre a propriedade e o domínio útil. Não falou. Mas o que acontece? A gente pode esticar esse conceito de propriedade, fazer uma interpretação extensiva para incluir o proprietário virtual. Entendeu? Então, está aqui mais ou menos a situação do domínio útil, pessoal. Beleza? Ele está esticando aqui a interpretação e o titular do domínio útil está aqui, ó. Está mais ou menos ali tudo bem. Não é proprietário, mas se estica ali. Ele consegue estender a interpretação e chegar aqui. Então, beleza, está dentro do que a Constituição permite. Mas aí depois, assim, e o CTN está escrito assim, o contribuinte de IPTU é o proprietário, o titular do domínio útil e o possuidor a qualquer título. Gente, possuidor a qualquer título. Pensa bem. Isadora, ela é locatária de um imóvel. Locatária. Ela é proprietária? Não. Ela é titular de domínio útil? Não. Ela tem uma posse que reconhece em outra pessoa o proprietário. Ela não tem posse com ânimos domini. Entendeu? Então, para mim, o possuidor sem ânimos domini, ele está aqui, pessoal. Ele está fora da possibilidade interpretativa. Entendeu? O conceito de propriedade não pode ser esticado a ponto de abranger o possuidor sem ânimos domini. De jeito nenhum. Isso aqui, essa linha se chama franja marginal, o nome disso aqui. Franja marginal. Então, qual seria o exemplo desse possuidor? Então, por exemplo, se eu tenho um possuidor, esse possuidor, ele seria inconstitucional cobrar sobre esse possuidor sem ânimos domini. Por quê? Porque a Constituição fala, compete ao município instituir imposto sobre a propriedade. Entendeu? Então, essa palavra propriedade não pode ser esticada para atingir o possuidor sem ânimos domini. Mas o STJ entende que ela pode ser esticada para abranger o possuidor que age como se proprietário fosse. Que tem ânimos domini, que tem aquela posse ad usucapionem. Entendeu? Porque ele acha que esse possuidor que age como se proprietário fosse, bom, ele é quase um proprietário, porque ele vai se tornar proprietário em algum momento, porque ele dá uma posse ad usucapionem, ele age como se proprietário fosse, ele não reconhece um terceiro como proprietário. Então, na franja marginal estaria aqui, ó, no limite da possibilidade interpretativa da palavra proprietário. Entendeu? Então, ele poderia, sim. Quanto mais para cá, pessoal, a interpretação, a gente vai chamar de interpretação extensiva. Quanto mais para cá, próximo do núcleo, a gente vai chamar de interpretação restritiva. Entendeu? Quando a gente tem uma situação uma situação que não está dentro da franja marginal, que ultrapassa a franja marginal,
A gente não tem nem que falar de interpretação, a gente vai falar de integração. Houve um silêncio em relação ao possuidor sem ânimo de nome. O que vamos fazer? Dá para fazer tributação por analogia no Brasil? Não dá. O princípio da legalidade diz que tem que ter lei. Entendeu? Então é isso que é um movimento de interpretação que é importante vocês saberem. Isso ajuda muito na prática depois, no raciocínio jurídico, tá? Então a gente vê até que ponto dá para esticar sem ultrapassar a franja marginal. Bom, dito isso, pessoal, só lembrando aqui, né? A gente tem, coisas que vocês já sabem, eu vou falar bem rapidinho. Existem vários métodos interpretativos, né? Então você tem o método, no direito tributário, normalmente a doutrina une alguns métodos. Então tem um que o pessoal chama de lógico sistemático, veja, lógico, depois outro sistemático, vem lógico sistemático, que é aquele que vê o sistema jurídico todo como um conjunto, como uno, né? E vai tentando buscar o sentido, o alcance e o conteúdo de acordo com as outras normas que existem naquele ordenamento jurídico. Ele olha dentro do ordenamento jurídico e tenta encontrar lógica, analisando como um sistema único. É o lógico sistemático. Existe um outro método que é o método histórico-teleológico, tá? Vocês devem ter aprendido separadamente, né? Histórico, né? E teleológico, né? Mas no fundo eles são muito parecidos, porque a única diferença é que o histórico ele normalmente está mais preocupado com a mens legislatórios e o teleológico com a mens legis, né? Então a ideia é ver qual a intenção qual foi o objetivo, qual foi a intenção daquela norma, qual o bem jurídico que ela perseguia, entendeu? Lógico, tem um método histórico-teleológico, a gente coloca juntos, certo? Bom, e aí também, enfim, aí vocês também tem todo um estudo de interpretação que eu não vou fazer aqui, mas tem a interpretação considerando a fonte da interpretação. Então, se é uma interpretação feita pelo judiciário, é uma interpretação judicial. Se é uma interpretação feita pela doutrina, interpretação doutrinária. Se é uma interpretação feita pelo próprio agente que fez a norma jurídica, é uma interpretação autêntica, né? A gente também tem esses estudos, vocês já viram na faculdade em algum momento, né? Para a gente, pessoal, para o direito tributário, é interessante a gente saber o seguinte: existiram 3 grandes momentos de prevalência de técnicas interpretativas. Isso aqui eu acho bem bonito de falar, tá bem legal, que tem uma coisa meio histórica interessante. Então, 3 grandes momentos assim que são importantes para a gente entender como é que se interpreta no direito tributário. Teve um momento que vigorou muito ali mais para o início do século XX, tá? Depois teve uma retomada, mas que se chama interpretação dos conceitos. É um momento chamado interpretação dos conceitos. Por que eu estou ensinando isso para vocês? Se alguém quiser aqui, tiver alguma pretensão de fazer mestrado, na UERJ, por exemplo, a prova de mestrado vai te perguntar isso, tá? Eles usam uns autores que demandam esse tipo de conhecimento, Karl Lorenz, entre outros, tá? Então, interpretação dos conceitos foi o primeiro momento que teve. Então, o que caracterizava a interpretação dos conceitos? Olha que interessante. Primeiro, nesse momento a gente estava numa prevalência de um positivismo normativista, aquele kelseniano, né? O positivismo mais normativista. E no positivismo, vocês sabem, né? O positivista não está muito preocupado com fazer análises morais em relação ao direito. Teoria pura do direito, lembra? Então você o direito é aquela norma que foi posta pela autoridade competente, independente de ser moral, imoral ou amoral. A moralidade não se coloca quando a gente analisa o direito.
Essa é a visão do positivista normativista, né? Então, pessoal, se a norma válida é aquela que é posta, né? Por isso que é direito positivo, que é norma posta, é posta pela autoridade competente, quem é o grande dos três poderes? Qual é aquele mais importante? Acaba sendo o poder legislativo, né? Ele é o grande herói, o poder legislativo é o grande herói. Então, há uma prevalência do poder legislativo sobre os demais poderes, nesse momento, porque é o legislador que vai dizer qual é a norma válida, né? Independente se é moral, imoral ou amoral. O legislativo é o grande herói. Quando o legislativo é o grande herói, também você tem uma preocupação, nesse momento, de priorizar o método de interpretação que é o lógico sistemático. Então, nesse momento, né, o positivista tem muito disso, tá? Ele vai olhar a norma, ele não vai fazer considerações morais, então não interessa qual foi a intenção histórica da coisa, não. Qual é para interpretar, o método mais importante é o lógico sistemático. Vai olhar todo o direito positivo como um sistema, quase um sistema matemático, e vai priorizar o método lógico sistemático, certo? E como naquela época se enxergava o direito tributário como uma forma de proteger o indivíduo contra a sanha arrecadatória do Estado, lembra que a gente está ali beliscando o liberalismo político ainda, né? Liberalismo político, liberalismo econômico. Então, se houvesse dúvida em relação a se você prestigiaria o contribuinte ou o fisco, foi estabelecido um princípio que é um indúbio pró-contribuinte. Naquele momento da jurisprudência dos conceitos, em que o grande herói era o legislador. O método utilizado era o lógico sistemático. E você tinha ali um âmbito de positivismo normativista, então, indúbio pró-contribuinte. Essa era a regra. E dos valores tributários, aquele que era mais importante era o valor da segurança jurídica fiscal. Justamente porque você estava ali no âmbito de um liberalismo, um medo de uma intervenção grande do Estado na vida das pessoas. Então, segurança jurídica fiscal era o valor mais preservado ali, mais prestigiado. Tá legal? Isso na jurisprudência dos conceitos. Só que, próximo da Segunda Guerra Mundial, começou a vigorar um outro movimento de interpretação tributária, chamada jurisprudência dos interesses. Jurisprudência dos interesses. Só uma coisa antes de falar da jurisprudência dos interesses. Entre o princípio da legalidade tributária e o princípio da capacidade contributiva, na jurisprudência dos conceitos, qual que vocês acham que é o mais importante? Legalidade tributária. Beleza? Porque ele prestigia mais a segurança jurídica. Tá? Exato, pessoal, esse galera é mais da escola de São Paulo. E aí o que acontece, pessoal? Mais ou menos na época um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler assumiu, a Alemanha, ela estava se reconstruindo, né, em relação à Primeira Guerra Mundial. E houve todo um esforço para que fosse reconstruída a força armada alemã. Foi um momento que a Alemanha precisou muito de arrecadação. Então, naquele momento, começou a surgir forte a ideia da jurisprudência dos interesses. O que é a jurisprudência dos interesses? É um método interpretativo em que se olha para o direito tributário de acordo com a vontade para que serve o direito tributário? Ele serve para favorecer a arrecadação, segundo essa visão, tá? Não para proteger o contribuinte, mas para favorecer a arrecadação. Então, mais importante é o fenômeno econômico do que a segurança jurídica. Se alguém revela a capacidade contributiva, embora a lei não diga claramente que ela tem que pagar tributo, bom, é justo que ela pague tributo, porque ela tem capacidade contributiva. Essa era a visão da época, entendeu?
E quem é que revelava muita capacidade contributiva na Alemanha naquela época? Os judeus. Então, poxa, mas para que vai fazer lei? O cara tem dinheiro, tem capacidade contributiva. Então é justo que ele pague muito, porque ele tem dinheiro. Então o que acontece? A segurança jurídica, ela começa a perder força, segurança jurídica fiscal, e o valor mais importante passa a ser a justiça fiscal, supostamente, tá? A justiça fiscal. O princípio mais importante deixa de ser da legalidade tributária e passa a ser o da capacidade contributiva. Aquele que tem capacidade de contribuir vai contribuir, independente se tem lei ou não tratando do assunto. O grande herói deixa de ser o legislador e passa a ser o poder executivo, a fazenda pública. O fiscal que vai lá, que vai arrecadar, o agente de fazenda, certo? Que vai lá e pega, identifica a capacidade contributiva e arrecada. O método mais importante deixa de ser o lógico sistemático e passa a ser o teleológico, o histórico teológico. A intenção não é arrecadar da norma. A norma tributária, somente num tributo fiscal, ela não tem preponderantemente a intenção de arrecadar? Então, bom, se essa é a intenção de arrecadar, bora para o método lógico, é o método histórico teleológico. Entendeu? Então, esse é o contexto. E na dúvida, indúbio pro fisco. Na dúvida, você vai, prestigiar a fazenda pública e não o contribuinte. Então, esse foi o momento da jurisprudência dos interesses. Tá? Só que houve a Segunda Guerra e a Alemanha perdeu, houve Nuremberg. O que aconteceu logo depois da Segunda Guerra? Começaram a surgir várias constituições, a gente falou disso logo no começo do nosso curso, né? Está aí no contexto do surgimento do neoconstitucionalismo, a união da tradição constitucional americana, que tem um controle de constitucionalidade, com a tradição constitucional europeia continental, que é o catálogo de direitos e garantias fundamentais, né? Então você tem as duas coisas, agora tem um amplo catálogo de direitos fundamentais e um controle de constitucionalidade. Então a Constituição passa a ter força normativa e tem um judiciário que vai dizer se aquela lei é constitucional ou não é constitucional. Então o que é que passa a ser? Aí começa um outro movimento, que é a jurisprudência dos valores. Jurisprudência dos valores. Quem é que passa a ser a grande estrela? E até hoje, pessoal, sem dúvida nenhuma, Poder Judiciário. Não é isso? Não é nem mais o Poder Legislativo nem o Executivo. Todo mundo hoje até critica, né? Que o Poder Judiciário tem até mais força do que seria recomendável, né? Segundo alguns. Então hoje a grande estrela é o Poder Judiciário. Porque ele vai dizer, não, essa lei feita pelo Legislativo e sancionada pelo Executivo é inconstitucional. E é o que interpreto. Entendeu? Então a grande estrela, Poder Judiciário. Qual é o método interpretativo que prevalece? Vocês já ouviram falar nisso? Nenhum. Hoje em dia todos têm que ser aplicados igualmente no direito brasileiro, né? Você não pode priorizar um método em relação ao outro. Você tem que usar todos os métodos em conjunto, tá? Da mesma forma, você não tem mais nem um indúbio pró-réu, nem indúbio pró-fisco, nem indúbio pró-contribuinte, nem indúbio pró-fisco. Na dúvida, você não tem uma predisposição para julgar a favor de um ou de outro. Você tem que sempre analisar o caso concreto, certo? Então não existe mais a prevalência de um ou de outro. Da mesma forma, não existe mais prevalência do valor segurança jurídica sobre capacidade contributiva, nem capacidade contributiva sobre segurança jurídica. Os dois são vistos, justiça fiscal e segurança jurídica, né? Legalidade e capacidade contributiva. Tanto esses valores quanto esses princípios são vistos como os pilares com a mesma altura, que devem ter a mesma altura para que a edificação fique equilibrada. Entendeu? Então, ambos têm exatamente o mesmo peso. E a gente está nesse contexto, né? Por exemplo, se por um lado
o direito tributário serve para proteger o contribuinte, por outro lado, existe o dever fundamental de pagar tributos, mas tem que ser tudo de forma equilibrada. Esse é o momento que a gente vive atualmente, tá? Bom, feita essa explicação meio histórica, né? Eu acho legal isso aí, não acha? Só eu que acho doido isso? Eu acho bacana essa explicação. Feita essa explicação, a gente vai começar a analisar os dispositivos do CTN sobre interpretação, tá? O primeiro é o artigo 107 é um artigo meio inútil, tá? Diz assim: a legislação tributária será interpretada conforme o disposto neste capítulo. Eu acho sinceramente inútil esse dispositivo, porque se tem um capítulo escrito interpretação e integração da legislação tributária, eu acho que dá para entender que o que está abaixo, né? Mas tudo bem. O 108 eu vou falar um pouquinho mais na frente, que o 108 é integração, tá? Vamos partir para o 109. O 109 diz assim, eu vou explicar o 109 e o 110 antes de ler, para vocês entenderem. Eles são interessantes. O 109, ele vai dizer o seguinte, em outras palavras, tá? Eu vou traduzir aqui só para ficar bem didático. 109 vai dizer assim: o direito tributário é um ramo autônomo do direito, porque ele tem autonomia científica. Ou seja, lembra que eu falei da autonomia do direito, né? Que tem que ser autonomia didática, legislativa e científica, lá no começo do curso? Ele tem autonomia científica. Por quê? Porque ele pode ter institutos, conceitos diferentes, que produzem efeitos diferentes do direito privado. Como existem, tá? Vários. A gente vai ver obrigação acessória diferente, solidariedade diferente, decadência diferente. Então, direito tributário está de boa de ser um ramo autônomo do direito e ter institutos com efeitos diferentes do direito privado. Certo? Só que o artigo 110, ele diz o seguinte, olha, mas tem uma exceção. Quando a Constituição, na hora que ela vai atribuir uma competência tributária, ou então disciplinar ali alguma limitação ao poder de tributar, mas vamos pensar quando atribui competência tributária, quando distribui uma competência tributária. Quando a Constituição usa um termo de direito privado, é importante que o legislador tributário, o aplicador da lei tributária, leve em consideração que o constituinte, quando utilizou essa palavra para definir uma competência tributária, ele estava pensando provavelmente no sentido que ela tem no direito civil, no direito privado. Entendeu? Então, quando a Constituição utiliza um termo de direito privado para definir uma competência tributária, não pode o aplicador da lei tributária, o legislador tributário, dar um efeito diferente, senão você vai poder, de repente, você vai estar alargando aquela competência tributária ou restringindo aquela competência tributária. Entenderam? Por exemplo, acabei de falar da propriedade, né? Vamos supor, a Constituição utilizou a palavra propriedade, tanto no IPTU, quanto no IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor, quanto para o ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Beleza? O legislador usou a palavra propriedade. Vocês concordam que propriedade é uma palavra do direito privado? Direitos reais, né? Estudo em direito civil, não é isso? Propriedade. Então, quando o Constituinte 88 utilizou essa palavra propriedade, ele estava pensando naquele direito real, amplíssimo, com a possibilidade de usar, dispor, né? Todos os atributos de proprietário. Se eu falar assim, para efeitos do IPTU, considera-se propriedade a posse sem animus domini, né? A posse do locatário, se considera proprietário a posse do locatário para efeitos de cobrança do IPTU. O que vai estar acontecendo? Vai estar se alargando aquela competência tributária, fora da vontade do Constituinte. Entendeu? Entenderam isso?
Então, quando o constituinte utiliza um termo de direito privado para definir uma competência tributária, esse termo ele tem que ser interpretado tal como é interpretado no direito privado. Para o resto, todas as outras situações, o direito tributário tem alguma liberdade para modificar os efeitos, entendeu? Para dar um efeito diferente. É isso que vão prescrever o 109 e o 110 do CTN. Olha o 109. Os princípios gerais do direito privado utilizam-se para pesquisas da definição do conteúdo e do alcance dos seus institutos, conceitos e formas, ou seja, para a pesquisa, conteúdo e alcance dos seus institutos de direito privado, dos seus conceitos privados e das formas de direito privado, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Beleza? Direito privado com direito privado. Serve para seus conceitos, né? Direito tributário tem os seus efeitos próprios. Tudo bem? 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conceito e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privados utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados ou pelas leis orgânicas do Distrito Federal ou dos municípios para definir ou limitar competências tributárias. Entendeu? Então, quando o Instituto de Direito Privado é utilizado para definir uma competência tributária ou para limitar uma competência tributária, a lei tributária não pode alterar sua definição, os efeitos, etc. Entenderam isso? Entendido? Bom. E aí, o artigo 111 do CTN vai trazer algumas hipóteses de interpretação. Ele diz aqui interpretação literal, mas no fundo todo mundo interpreta como interpretação restritiva, tá? O artigo 111 vai falar de situações que devem ser interpretadas restritivamente no direito tributário. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário. Isso a gente vai falar mais para frente. Popular, esse inciso. 2. Outorgas de isenção. Quando a lei dá uma isenção, essa lei tem que ser interpretada restritivamente, pessoal. Por quê? Porque quando você dá isenção, você está admitindo que, de repente, uma pessoa que tem capacidade contributiva, ela não vai pagar o tributo. Então, se você começar a interpretar extensivamente essa isenção, você vai fazer que outras pessoas que têm capacidade contributiva não paguem tributo. Isso tem um problema sério, pessoal, porque isso vai fazer com que as pessoas que não estão abarcadas pela isenção, elas tenham provavelmente que pagar mais para dar conta daqueles que não pagaram. Assim, lá em casa, como é que é? Lá em casa, eu recebo a minha remuneração de procurador do município e de professor da UF. Então, sei lá, recebo lá 20 mil reais por mês, tá? Então, eu sei que eu tenho 20 mil. Então, eu vou ter que ter minhas despesas todas, levando em consideração essa minha arrecadação. Então, eu sei que eu não posso gastar mais de 20 mil. Então, vou pagar os planos de saúde, as escolas, a comida lá da galera e tal. E, tem que chegar, não pode ultrapassar 20 mil, que é o quanto eu tenho. Isso uma pessoa física normal. Como é que é no poder público? O poder público já parte de uma despesa. Ele sabe, por exemplo, tem que pagar tanto de aposentado, tem que manter o hospital tal, tarará. Então, a minha despesa é de 1 bilhão. Eu tenho que dar um jeito da minha arrecadação chegar a 1 bilhão. Se eu começo a dar muitas isenções, aqueles que não estão isentos, eles vão ter que pagar mais, porque vai ter que chegar nesse 1 bilhão. Entendeu? É uma
O raciocínio é um pouco diverso. Por isso que a isenção tem que ser interpretada restritivamente. Ontem eu levei minha mãe numa perícia médica, porque minha mãe, hoje, começo do ano, foi detectado um nódulozinho no seio dela, era maligno, tirou, fez radioterapia e, se Deus quiser, está curada, né? Vai ficar lá tomando remédio durante 5 anos, hormonoterapia, mas tudo leva a crer que está tudo bem, já se tirou. Tá. Ontem eu levei para a junta médica lá na Marinha, porque ela é pensionista do meu pai, que era na Marinha. E aí, existe uma lei que diz: é isento de imposto de renda aposentados com essas doenças graves: câncer, cardiopatia grave, hepatopatia grave, HIV, e tem umas 8 doenças, 9 lá, sei lá, 10 doenças. Vamos supor que alguém apareça com uma doença gravíssima, mas que não esteja na lista. O STJ é pacífico dizendo que não está na lista, não tem direito. Por quê? Porque as isenções se interpretam restritivamente. Artigo 111, inciso 2 do CTN. Beleza? Então, interpretação restritiva para isenção. Oi? Professor, dessa forma, então, uma pessoa que tinha a doença, fez um tratamento, foi curada, Então, a Receita deveria pagar essa paga? isso. A Receita sempre defendeu isso, tá? Mas tem uma súmula do STJ e a própria Receita já voltou atrás porque a jurisprudência era totalmente contrária, dizendo isso, que se a pessoa está curada, né, como são doenças muito graves, você não pode afirmar categoricamente que a pessoa não vai ter uma reincidência da doença. E ela continua fazendo tratamentos por praticamente toda a vida, né? Então minha mãe vai tomar um remédio no mínimo durante 5 anos. Então, a jurisprudência se consolidou no sentido de quem tem uma doença grave dessa, continua com despesas relacionadas a essa doença, que justificariam a permanência da concessão da isenção. Entendeu? Então, é uma súmula do STJ. Então, se Deus quiser, ela está curada. Inclusive, ela falou na perícia, falou assim: se Deus quiser, já estou boa, né? E a médica falou: não, tudo bem, mas daqui a 30 dias sai o laudo dizendo que a senhora teve câncer, né? Então faz jus à isenção. Então, nesse sentido, jurisprudencialmente se construiu. Mas você tem razão, se por uma interpretação muito restritiva, né, é que o problema é dizer que a pessoa está curada. Essa, para algumas doenças, é uma cardiopatia grave. É difícil falar. O cara botou ponte de safena, botou marca-passo, está curado? Entendeu? Essa é a dificuldade desse tipo de doença. Agora, por exemplo, a lei fala em aposentado com essas doenças. Então, por exemplo, se aparece uma pessoa que não está aposentada, por exemplo, um marido de uma amiga minha, melhor professora de direito, uma pessoa maravilhosa, super professora, ele teve um problema gravíssimo de coração, mas ele não está aposentado, então não faz jus à isenção. Entendeu? Tem que ser aposentado. Teve um caso que chegou para a gente lá, de um servidor público que estava com uma hepatopatia grave, mas ele estava trabalhando ainda, então ele não faz jus à isenção. Se aposentar, faz jus. É porque a lei diz assim, eu acho até injusto, né? A pessoa está dando mais de si, está trabalhando, está se esforçando, né, para estar ali, para ele ter direito à isenção, ele vai ter que se aposentar, e é um ótimo servidor. Eu acho injusto, mas é como está a lei e tem que ser interpretada restritivamente. Tá legal? Artigo 111, inciso 2 do CTN. E o 3 é aquele que diz que dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias, que é a questão de... As obrigações acessórias, a gente vai ver na próxima aula, são obrigações de fazer ou deixar de fazer alguma coisa no interesse da arrecadação. Então, emitir nota fiscal, prestar declarações, escriturar os livros fiscais. Então, normas que dispensam o cumprimento de obrigações acessórias também têm que ser interpretadas restritivamente. Tudo bem? Bom, e o 112 do CTN, é o último de interpretação, ele vai trazer uma norma muito interessante que a gente já conhece também do direito penal, que é a interpretação mais favorável ao infrator, né? É diferente da lei retroagir
para atingir situações de coisas que não são consideradas mais infrações ou que cominem penalidades menos severas. É uma outra discussão. Uma coisa é a retroatividade da lei. Aqui é um método de interpretação. Então, aqui em dúbio pro infrator. Tudo bem? Artigo 112. A lei tributária que define infrações ou lhe comina penalidades interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado. Em caso de dúvida quanto 1. A capitulação legal do fato. Você vê que é bem parecido com o direito penal, né? 2. A natureza ou as circunstâncias materiais do fato ou a natureza ou extensão de seus efeitos. 3. A autoria, imputabilidade ou punibilidade. 4. A natureza da penalidade aplicável ou a sua graduação. Eu assim, há muitos anos eu atuo com direito tributário, tá, gente? Eu acho que os advogados usam muito pouco esse dispositivo aqui no direito tributário. Porque tem situações que tem dúvida mesmo. Então ele poderia invocar um dispositivo desse, né, que é de lei federal, e levar a discussão para a STJ. Tudo bem que às vezes envolve matéria de fato, né? Mas quando está em controvérsia o assunto, o fato, quando o fato não é controvertido, você consegue levar para a STJ. Então eu, se fosse advogado militante na área tributária, eu usaria muito esse artigo 112, né, de se interpretar mais favorável ao contribuinte. Beleza? Ou, nesse caso não é um contribuinte, é um infrator de infrações tributárias, né? Tudo bem? Bom. E aí, gente, vamos para o 108 agora, que é, assim a gente termina de falar de interpretação. Deixa eu falar um pouquinho de integração agora, tá? Integração é quando não tem norma para a gente extrair o saque, sentido, alcance e conteúdo, né? Então, integração é quando tem um silêncio normativo, né? Uma lacuna. E aí, o CTN, por exemplo, gente, antes de falar, né? Vocês já escutaram a expressão, às vezes a gente vê, já vi até em decisão judicial, vou fazer uma interpretação analógica. Já ouviram isso? Interpretação analógica? Então, tem um professor muito bom chamado Ricardo Lodge, que foi reitor da UERJ, super professor de direito tributário. O Ricardo Lodge, ele diz assim, olha, interpretação analógica é como se fosse cabelo na cabeça de careca. Ele brinca, tem umas expressões assim, porque ou é interpretação ou é analogia. Analogia é técnica de integração, entendeu? Então não dá para confundir uma coisa com a outra. A expressão interpretação analógica está errado, porque quando a gente usa analogia, a gente está numa técnica de integração, tá? E o CTN, ele anda meio mal aqui nesse artigo 108. Eu estou criticando o CTN em vários artigos, né? Mas eu fiz questão de ressaltar que eu considero ele uma norma excelente. Mas aqui, de fato, a gente vê problemas. Ele determina no 108 uma ordem subsidiária de adoção de métodos integrativos. Ou seja, primeiro você tem que usar esse, depois você tem que usar aquele, depois você tem que usar esse, depois você tem que usar aquele. Então, primeiro que isso não é de boa técnica, tá, gente? Bom, se você tem uma lacuna, você vai usar todos os métodos de integração sem necessidade de ter uma ordem nesses métodos, tá? E mesmo nessa ordem, ele cometeu um vacilo. Eu vou dizer qual foi, tá? Vamos lá. Artigo 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente na ordem indicada, ou seja, criou um critério sucessivo, né? A analogia. Então, a primeira coisa seria a analogia. 2. Os princípios gerais de direito tributário. Princípios gerais do direito tributário. 3. Os princípios gerais do direito público. E 4. A equidade. Equidade é a justiça no caso concreto, né? Então, bom, primeiro que isso não se deve estabelecer uma ordem. E segundo, pessoal, que a doutrina critica muito ele ter colocado primeiro os princípios gerais de direito tributário antes dos princípios gerais de direito público. Por quê, gente? Porque os princípios constitucionais,
eles são princípios gerais de direito público. Então, o mais correto seria colocar os princípios gerais de direito público como norma hierarquicamente superior, né, a Constituição, à frente dos princípios gerais de direito tributário. Só que a gente tem que lembrar que o CTN foi feito na década de 50 e 60. Pois é, né? Talvez se usar a Constituição, os princípios constitucionais ali antes, né? Os princípios gerais, antes da analogia. Então, naquela época, década de 50 e 60, a gente não tinha um direito constitucional tão forte como a gente tem atualmente. Essa importância toda do direito constitucional é meio recente, pessoal. Meio da década de 90 para cá, do século passado, né? Então, a partir de 1990, as pessoas não tinham essa concepção tão forte de eficácia horizontal dos direitos humanos em razão da Constituição, eficácia normativa da Constituição. A Constituição era muito vista como uma norma programática, né? Então, essa coisa isso é muito mérito aí dos juristas da década de 90, tá? Então, em 60, né, a Constituição, inclusive 66, era a Constituição de 46 ainda, pessoal. Você vê como era uma coisa que não estava desenvolvido o direito constitucional. Oi? Sim, mas aqui você vê que ele mesmo fez a distinção, né? Os princípios constitucionais de direito tributário, né? Sim, tudo bem. Mesmo que a gente considere, a Constituição tem outros princípios, né? Por exemplo, o princípio da segurança jurídica. Ele não está lá entre os princípios constitucionais tributários, né? Você até extrai do princípio da legalidade, tudo, né, da anterioridade, mas está no artigo 5º, 30 e alguma coisa, não é isso? Segurança jurídica. Se extrai daquela norma que é vedada, lei que retroaja para atingir direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. É daí que a gente tira o princípio constitucional da segurança jurídica. Entendeu? Então, meio complicada essa ordem. Mas, olha que legal, o parágrafo 1º, ele diz assim: o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. O que é isso aí, gente? Princípio da legalidade tributária, né? A analogia não pode resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Eu não sei se no código de vocês tem, mas aqui no meu tem uma remissão ao 150, inciso 1 da Constituição, tá vendo? E também no meu tem uma remissão ao 97.1 do CTN, que é o da reserva legal ali, que a gente falou, né? Que lei deverá estabelecer tal coisa. E olha só, parágrafo 2º. O emprego da equidade, que é essa justiça no caso concreto, não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. Então, por equidade, você não pode dispensar alguém de pagar um tributo, pessoal. Para você dar um benefício fiscal, você precisa do quê? Lei específica. Pode botar uma remissão 150, parágrafo 6º aqui na Constituição. Não, o CTN. Tem que ter lei específica para dispensar alguém de pagar tributo. Entendeu? Então, equidade, coitado, está passando uma situação difícil. Pô, tem que pagar tributo, cara. Se não tiver isenção, tem que pagar. Tem jeito. É plenamente vinculado, entendeu? Quer dispensar do pagamento? Poxa, faz uma lei. O pessoal do Rio Grande do Sul está no perrengue danado. Todo mundo tem que pagar o IPTU. É recomendável se fazer uma lei estabelecendo uma moratória, que é uma postergação do prazo de vencimento do tributo, ou então uma isenção, mas enquanto não tiver, é plenamente vinculado. É duro, mas é isso, né? Tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu esqueci aqui de falar. Acho que eu falei tudo, pessoal. Nem acredito que eu vou conseguir terminar um pouquinho antes.
Acabei mesmo, falei tudo. Entenderam isso? Interpretação e integração? Vamos fazer a chamada então? Obrigado, Pedro. Quer um lápis? Obrigado. Davi. Obrigado.